Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar um amigo meu, um advogado que eu me espelho muito, porque é um jovem brilhante, é um advogado que exerce realmente uma advocacia da forma como eu gostaria de exercê-la, que é de uma forma moderna, dinâmica, com muito conhecimento técnico. O nosso entrevistado hoje é o Kleber Zanquin. Ele é doutor pela USP, sócio do escritório SABZ. Aliás, a gente já teve também a oportunidade de entrevistar o sócio dele, o Paulo Araújo, que é um outro jovem super brilhante. Ele é professor do INSPER e presidente da Comissão de Infraestrutura do Ibradim. Kleber, eu estou muito feliz em recebê-lo aqui para você nos conceder essa entrevista. A alegria é toda nossa, obrigado pelas palavras que são de amigo, então tem que ser sempre relativizadas. De forma alguma. Kleber, eu tenho me interessado muito pela questão do risco contratual e eu estava até na USP, eu confesso que eu não sabia que você tinha defendido a sua tese de doutorado a respeito desse tema. Eu estava ali na USP, na feira do livro, que eles têm uma feira bem legal, e aí eu encontrei esse livro. O livro que eu estou tratando, meus amigos, tá? Depois a gente vai deixar a indicação aqui do link para vocês, Contratos de Parceria Público-Privado, Risco e Incerteza. E a primeira parte do trabalho, o Kleber, ele trata muito bem a respeito da questão do risco contratual. E o risco, às vezes, né, Kleber, a gente pode talvez imaginar que está tendo um certo abrandamento do risco, ou seja, o que me fez ter um interesse pelo tema é que eu tenho participado de contratos de construção, por exemplo, contratos de compra e venda, em que a gente percebe que as tratativas comerciais, elas levaram aí meses, às vezes próximo de um ano e meio. E a partir dessas tratativas, vai e volta minuta, as partes reconhecendo os riscos, assumindo certos riscos, elas firmam finalmente um contrato. E eventualmente durante a execução desse contrato, qualquer tipo de problema, a gente vê com cada vez maior frequência o Poder Judiciário eventualmente abrandando os termos ali daquela questão, de certa forma mitigando o risco da qual uma das partes tenha de fato assumido. Como é que é a questão do risco contratual? O risco contratual hoje, em virtude inclusive dos princípios contratuais de boa-fé, de função social, o risco está abrandado? Qual o seu entendimento a respeito disso? Uma ótima questão. Acho que o risco em si é um problema na forma como ele é tratado por nós advogados. Ele é maltratado, na verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é do que a gente está falando, né? E o risco, ele é algo absolutamente natural em qualquer contrato e, aliás, é uma discussão do direito romano, não é uma discussão do direito atual, né? Se você pegar um princípio clássico, res perit domino, a coisa se perde para o dono, isso é uma alocação natural do risco, ou seja, uma vez que você é o dono, você tem o risco de a coisa se perder. Certo. E se você olhar no Código Civil, você vai ver, dentro dos contratos típicos, uma série de alocações de risco que são típicas e naturais daqueles contratos. Evicção. Como a evicção. A própria, se você olhar o mandato, né, a própria revogação de poderes não notificada representa um risco para o mandante, né, de se obrigar ou de responder por perdas e danos. Então, é da natureza dos contratos lidar com um caldo de risco. O problema que a gente tem é que a gente não enfrenta esse problema nos textos contratuais, né? Eu diria que talvez os contratos de construção, os contratos associados à infraestrutura, foram talvez os primeiros, em particular os que vieram do poder público, que trouxeram um capítulo chamado matriz de risco no Brasil, né? E hoje, inclusive, se você vai fazer um contrato privado e coloca uma cláusula de matriz de risco, é normal ver o outro advogado um pouco incomodado com isso, porque não está acostumado com uma cláusula que traga a matriz de risco. Mas isso é o primeiro passo que a gente tem que dar. E por quê? O risco, quando você trata bem de uma matriz de risco, você simplifica muito o contrato. Por que você simplifica? Porque você pode, a partir de uma matriz bem estruturada, não ter aquele monte de cláusulas de obrigações. Certo. Porque se você já alocou um determinado risco a alguém, você não precisa dizer que o risco é dele, já está lá alocado na matriz, não precisa ter uma cláusula que discipline aquilo. Você pode ter, se o risco for complexo, se você quiser compartilhar, se você quiser limitar, óbvio, você pode se aprofundar. Mas o contrato, a rigor, tendo as partes, o objeto, uma matriz de risco e uma cláusula de extinção, ele não precisa de mais nada. Porque se os eventos acontecerem dentro da matriz, o efeito é neutro para o contrato, porque já está alocado. Então não há discussão, vai perder aquele que suportou o risco.
Se acontecer algo que está fora da matriz, aí é um outro conceito, que é o conceito da incerteza. E a grande diferença, que é uma diferença que não é teórica, apesar de ter bastante teoria a respeito, é muito prática, entre risco e incerteza, é basicamente o seguinte: os dois são o aleatório, né? Os dois são a alha, ou seja, algo que pode acontecer. A diferença do risco é que você consegue prever. O risco é uma dimensão previsível do aleatório. Perfeito. E a incerteza é uma dimensão imprevisível do aleatório, ou seja, a gente não tem o repertório, elementos suficientes para antecipar aquele evento ou as consequências dele. E qual que é o reflexo no contrato? Bom, na matriz de risco é simples, você pode seguir a regra de ouro, que é o risco deve ser suportado, deve ser alocado por quem o suporta melhor. Contrato de construção, por exemplo. Quem vai fazer o projeto? É o construtor, então é natural que os riscos associados a erro de projeto sejam dele, porque ele controla aquilo naquela relação contratual. Se você alocar o outro não está interferindo naquela providência material, não consegue mitigar, logo seria uma alocação ineficiente do risco. Então você tem que alocar sobre quem o controla melhor. A incerteza, ela não é alocável, a incerteza é administrável. Então os contratos precisam ter mecanismos, e aí os princípios ajudam, a boa-fé e o equilíbrio, para que você administre os impactos daquilo que não é previsível, que você não consegue antecipar. Para dizer o quê? Que a incerteza ela pode gerar muitos ganhos para um lado e muitas perdas para o outro. Certo. Ela pode gerar uma situação de equivalência, ou ela pode, na verdade, exigir uma repactuação, porque ela pode, como o caso da força maior, ela pode chegar a uma situação tão extraordinária que aquela estrutura contratual não sustenta aquele evento. Então, de uma forma assim, reducionista, o risco você trata numa cláusula que nós deveríamos nos dedicar a construir, e inclusive para que a gente tenha uma espécie de tipificação social desse tema. De tantas vezes termos nos nossos contratos matrizes de risco, a gente se acostuma com o conceito, simplifica os textos, porque eu preciso de menos cláusulas uma vez que eu tenho a matriz, claro. E vou acumulando aprendizado, né? Faço isso. E com relação à incerteza, eu preciso ver tirando um pouco da experiência dos princípios também, que mecanismos eu coloco para alocar, né? E aí eu posso tentar, de alguma maneira, externalizar essa incerteza, se houver algum tipo de garantia a esse respeito, ou eu posso simplesmente dizer que um evento que esteja fora da matriz de risco levará por si só a uma repactuação, que as partes entendem que não era de ninguém, né, aquele evento. Aí vai depender muito da situação fática que você está enfrentando. Então, eu diria, para concluir, que nós temos um problema de tratar mal esse assunto. Mas é um assunto fascinante e que tem muito campo para a gente construir junto, na prática da advocacia do dia a dia, uma boa experiência brasileira, né? O Brasil ainda é muito pobre nesse debate. É muito interessante a forma como você fez a estruturação do contrato. Já li um texto seu também brilhante. Hoje em dia os advogados acham que o bom contrato é aquele contrato com 140 páginas, repetindo o texto legal, enfim. E a forma como você sugere aqui a estrutura do contrato e fazendo uma cláusula de matriz de risco, isso facilita muito o juiz de verificar quais foram os riscos assumidos pelas partes. Até porque, Kleber, o contrato, embora ele seja um encontro de vontades, é necessário a gente reconhecer que muitas vezes, e acontece isso na prática do direito empresarial, de fato, um dos contratantes ele vai ter maiores vantagens do que o outro. Natural. Né? Isso é natural. E o que a gente percebe muitas vezes é o próprio Poder Judiciário tentando estabelecer isso numa mesma balança. E você quebra completamente uma estrutura do contrato, porque muitas vezes havia, durante as tratativas, várias pessoas interessadas em firmar aquele contrato, mas o escolhido foi este. Isso. Foi este justamente pelos riscos assumidos, né? Então, assim, para a gente encerrar, eu queria saber se na sua atuação, você atua também muito no contencioso e na arbitragem, o seu escritório é reconhecido como trabalhar muito na arbitragem, você tem verificado a cautela, seja do juiz ou seja ainda do árbitro, em fazer essa distinção, verificando os riscos assumidos para não tentar interferir onde as partes assumiram os riscos? Vejo pouco. Na arbitragem a gente vê mais, porque acho que os árbitros já estão mais habituados com essa temática. Mas a gente vê pouco e eu insisto, porque muitas vezes os contratos não dão o substrato, não tem a cláusula, né? Então é um juízo de uma leitura mais global, que não é trivial, né? Você pegar um texto e identificar como é que foi essa alocação, se não está claro como é que foi, claro. Né? Você fica muito dependente do contexto e aí
o contexto acaba sendo uma leitura um pouco subjetiva, cada um vê de um jeito, então a fragilidade dos contratos, sob essa perspectiva, contribui para que os julgadores em geral não deem tanta atenção a esse tema. E o segundo ponto é como isso é trazido pelos advogados, né? Você colocou muito bem. O contrato é o que eu digo, é a teoria do Arquimedes, né? A teoria do Arquimedes existe um pressuposto de desequilíbrio no mundo, né? Sim. Por que a gente respira? Porque há um desequilíbrio de pressão. Por que o sangue circula? Porque há um desequilíbrio de pressão, né? O desequilíbrio é algo natural da natureza em geral. Estou falando do direito, né? Uhum. E eu só contrato com você se houver um mínimo desequilíbrio no sentido de assimetria, ou seja, se um copo d'água vale mais para você do que para mim, porque se valer exatamente a mesma coisa, a gente não troca. Claro. Então, quando a gente faz um contrato, ele tem uma espécie de desequilíbrio inercial, estrutural dele, que está muito associado à matriz de risco, porque você faz uma leitura do risco diferente da minha, então para você às vezes faz sentido tomar um determinado risco a um certo preço, que para mim não faz, é por isso exatamente que a gente troca. Se você interfere aí, um julgador interfere aí, sem a compreensão de como esse negócio foi construído, você quebra o contrato, desfacela o contrato. Então, a maneira como isso é levado ao julgador é muito importante. Esse trabalho do advogado precisa ser muito bem feito para que ele explique o porquê daquela cláusula, né? O porquê que aquele risco foi assumido desta ou daquela maneira. E vale dizer que no direito brasileiro, a gente tem lá no parágrafo único do 393 do Código Civil, a possibilidade de assunção de risco de caso fortuito de força maior. Ou seja, não existe restrição no direito brasileiro a que uma parte assuma risco. E a assunção de risco a priori não é um desequilíbrio que deva ser sancionado ou que deva ser afastado pelo direito. Ele, como disse, ele é natural de qualquer contrato. É claro que você pode ter uma situação em que aquela alocação de risco ou não foi bem feita, ou a gente não está falando de risco, está falando de incerteza, que houve um grande abalo no contrato e aí o julgador vai ter que rever, ou que fazer uma espécie de um rescaldo daquela relação jurídica. Isso pode acontecer. Agora, numa situação de um evento em que você consegue encaixar dentro da matriz, a intervenção deveria ser nenhuma, porque o contrato já deveria dialogar com aquele evento. Então, de uma forma resumida novamente, se tivermos uma boa matriz que seja descritiva a ponto de se entender quais são os riscos daquele negócio, e se na hora que isso é levado ao julgador é bem explicado, não deveria ser um problema, que a gente já tem um exercício a fazer em relação a esse assunto. Kleber, eu queria agradecer muitíssimo a sua brilhante explicação. Eu poderia aqui ficar ouvindo o dia inteiro você tratando sobre risco, que é um tema que me fascina, o seu trabalho está excelente. Muito obrigado pela sua paciência e o blog fica à sua disposição. Muito obrigado.